programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contando com o apoio inestimável do nosso produtor, Assaruí Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Agradecendo, como sempre, o prestígio da carinhosa audiência de todos e pedindo a Jesus que os abençoe. Também está conosco aqui o nosso querido Joel Vaz, o homem da agendinha de luz. Joel, suas saudações, por favor. Natal está chegando. Transforme os vossos lares numa manjedoura para receber Jesus com todo amor. Muito bem, como todos sabem, o nosso instituto agora em dezembro está em recesso. Tivemos no dia 7 a nossa festa de encerramento do ano, com a nossa prestação de contas, atividades, trabalho sendo rico, que foi muito bom para nós. 2013, graças a Deus. Também informamos que não teremos o curso de férias em janeiro e fevereiro, por questão de obras lá no Abrigo Teresa de Jesus, que nos agasalha lá durante todo o tempo, e não haveria condição de ter acesso à sala de trabalho. Mas continuamos no ar com o nosso site www.portaliseb.org.br, com nossos e-mails instituto de cultura espírita do br @gmail.com e culturaespírita@oi.com. Também nossos telefones 2224 1060 2224 0736. E a nossa revista Cultura Espírita continua também saindo normalmente, está à disposição de todas as criaturas, nossos associados do Clube de Arte, que recebem, faz parte do brinde, do Clube de Arte, e as pessoas que quiserem fazer uma assinatura independente disso, uma assinatura anual, até nós gostaríamos muito que fizessem, porque iriam nos ajudar bastante. Veja, cada número da revista custa R$4 de venda, avulsa, E nós nos propomos a fazer uma assinatura anual por R$42. Quer dizer, é um preço muito, muito pequeno, para uma revista de alta qualidade, que trabalha com questões da ciência, da tecnologia, questões da filosofia, questões da educação, questões da espiritualidade, questões espirituais. Enfim, é uma revista que integra ciência, filosofia e religião, que é a grande proposta do nosso Instituto. É uma revista única no meio espírita, uma revista que sai com 20 mil exemplares, distribuídos todos os meses, e está à disposição dos nossos irmãos. Os associados do Clube de Arte já recebem a revista, mas aqueles que não são associados e quiserem nos ajudar, por favor, telefone para 2224-1060, 2224-0736, fazendo as suas assinaturas, que nós vamos ficar muito, muito, muito felizes com essa sua assinatura. Vamos então ouvir agora o nosso Joel Vaz com a nossa agendinha de luz. Com muita alegria, acendo o meu candeeiro. Opa! O nosso querido amigo, laborioso trabalhador Antônio César Perry de Carvalho, presidente da Federação Espírita Brasileira, comunica que o Conselho Federativo Nacional reuniu-se em Brasília no mês passado, no período de 8 a 10 de novembro, para a aprovação das agendas que contêm as ações para os próximos anos do movimento espírita brasileiro. Além de uma programação enorme, com conteúdo extraordinário, que eu não vou ler agora, mas deixo aqui um endereço para que ela seja abordada. Ele ressalta que é muito importante para o crescimento da divulgação do movimento espírita brasileiro que os dirigentes das casas espíritas tenham conhecimento das agendas aprovadas para os trabalhos em uníssono, levando a mensagem do codificador para todos os recantos do Brasil, para que todos possam trabalhar dentro de uma pauta produtiva, harmoniosa, que vai trazer fatalmente, então, resultados muito maiores e conhecer melhor o que a Federação Espírita, a FEB, a nossa querida FEB, lá de Brasília, trabalha
para o crescimento da doutrina no nosso país. Anote um telefone. O prefixo, né, 61 de Brasília, 2101 6195. 2101 6195. Ou ainda pelo e-mail CFN, que é a sigla de Conselho Federativo Nacional, cfn@febnet.org.br. E aí se inteiram da programação toda das agendas para os próximos anos. Bom, estreou no mês passado e está em exibição em diversos cinemas do Brasil inteiro o documentário extraordinário que ele desvenda o escabroso comércio do aborto nos Estados Unidos. É de um impacto brutal. É um documentário dolorido, mas absolutamente necessário para desvendar o que está por esta trama desairosa de tentar se aprovar a legalidade do aborto em todos os níveis, sem nenhum tipo de restrição. A mensagem dele é: na vida realizamos as escolhas que queremos, mas nossos filhos só poderão escolher depois de nascerem. Esse é o grande conteúdo. Divaldo Franco, que assistiu o filme, ele se referiu ao filme. O filme chama-se Blood Money. Ele fala com uma clareza, de uma beleza incrível. Blood Money é o grande trunfo para o movimento pró-vida brasileiro, para implantarmos definitivamente na pátria do Evangelho a cultura da vida desde a concepção. Clareia essa relação com o eterno, com as leis de Deus, com as leis divinas da fraternidade, da oportunidade. É extraordinário. E o que é muito importante, que todos os segmentos, de todas as atividades, segmentos religiosos, os artistas, por exemplo, o Dom Murilo Krieger aplaudiu e recomenda que todos vejam. Artistas como Elba Ramalho, que recentemente participou da primeira edição do Fórum da Vida e recebeu inclusive o título de cidadã paulistana, ela faz um convite para que todas as mães, todas as mulheres especialmente, assistam esse filme que vai ser um bálsamo para as suas vidas. Bom, estaremos lá para ver o filme, que eu só vi o trailer até agora. Amigos queridos que nos honram com a sua audiência, nos perguntam sobre as atividades do Hospital Psiquiátrico Espírita Pedro de Alcântara. Como é que ele funciona? Onde é que é especificamente? Ele fica ali na rua Santa Alexandrina 667, no Rio Comprido. E além de manter no hospital 60 internas, todas as mulheres, gratuitamente, então, também desenvolve uma série de atividades. A terapêutica individual, as terapias, diversas terapias individuais, com profissionais absolutamente competentes, a terapia de grupo, psiquiatria, trabalhos com médicos fantásticos, a psicoterapia ocupacional, com várias atividades. Vale a pena conhecer. Quiserem mais informações, o telefone é 3293-2400. De novo, 3293-2400. O Hospital Psiquiátrico Pedro de Alcântara está sendo todo reformado, está sendo restaurado, estabelecendo áreas de lazer para as internas. Ele tem mais de 60 anos e foi visitado, logo depois da sua fundação, por Chico Xavier, que brincou na ocasião. Sempre me chamaram de louco, disse o Chico, mas nunca pensei que fosse fazer um hospital para mim. Um hospital espírita psiquiátrico. Só o Chico mesmo se referia a uma obra desse jeito. Hoje
Às 19h30, o grupo de estudos Augusto César Vanucci reúne todo o seu grupo de trabalhadores para o encerramento das atividades definitivas do ano com o passe individual, uma festa bonita de confraternização para a qual estão todos convidados. Eu ia fazer uma matéria muito interessante sobre a casa do Frei Luiz, mas ela é longa, eu vou deixar para o próximo ano, mostrando as múltiplas ações e atividades desenvolvidas, principalmente um histórico interessante da questão da mediunidade de materialização, que se desenvolveu, pesquisas lindíssimas ao longo dos anos naquela casa. Mas liguei por uma porção de casas espíritas para saber quais são as atividades de fim de ano. E fiquei surpreso. Todos, em uníssono, recomendo neste final de ano. O Natal está chegando, a implantação do Evangelho no lar. Fazer uma grande corrente amorosa nesse Natal, com todas as casas trabalhando em uníssono, todos os trabalhadores da Seara do Cristo trabalhando a serviço do amor, hospedando Jesus nos corações em todos os lares do Brasil. Belíssima sugestão, né? Seria um presente de Natal para todos. A gente gosta muito de dizer que a gente faz muito o Natal do Papai Noel, né? Natal dos presentes. Mas nós temos que fazer o Natal de Jesus, o Natal da presença. Isso. Então substituir essa loucura, né, de compra de coisa pela presença afetiva, ou seja, esse Evangelho, né? As pessoas se colocarem ali coração a coração, lembrando do menino de luz, as coisas que ele fez, o que está aí, né? E nós somos ainda as ovelhas transviadas do seu rebanho. Ele está cuidando da gente desde o nosso surgimento com os filhos individualizados e vai continuar enquanto nós estivermos por aí, né? Então, esse Jesus é que a gente tem que comemorar no Natal. Por isso, seu convite é absolutamente adequado. Vamos então ao nosso intervalo e daqui a pouco retornamos. Graças a Deus. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Próximo. Bom dia. Bom dia. Qual é o formato de pagamento? Cartão. Ótimo. Então vamos poder ampliar a educação, a cultura, aumentar os apoios. Agora, cada compra que você fizer, você pode participar para que a Fazer o Bem aumente a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais em todo o Brasil. Para isso, pague as suas contas com os cartões O Bem. Prontinho. Volte sempre. Faça o bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 720 7575. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, 1400 kHz, e contando, como sempre, com o apoio generoso do nosso engenheiro de som, Toninho Barbosa. Agora a nossa Railda Mendes de Salles, lá do Riachuelo, nos mandou algumas questões, viu, Sabrina? Um amigo me disse a ela, né, que o Espiritismo exige que as pessoas estudem muito. Então, como pode ser espírita aquele que tem pouca instrução? Essa pergunta é boa. É boa. Olha, aqui é Railda, né? Railda. Olha, de fato, uma das colocações que Allan Kardec faz com relação à prática do Espiritismo é o estudo. Acontece, porém, que o Espiritismo é, em sua essência, uma doutrina que privilegia a educação como forma de progredir. Lembre-se, minha amiga, que a vida é uma escola. O grande foco da vida é aprender com as suas lições. É muito comum encontrarmos pessoas que têm pouca instrução, eu vou botar até isso entre aspas, né? Como você diz, mas têm importantes lições de vida para oferecer. Possuem a ciência do comportamento, a experiência e a sabedoria para serem transmitidas. Faz-se muita confusão entre pouca instrução e ignorância.
É algo sempre precipitado vermos pessoas instruídas, preparadas, com vários diplomas e que, no entanto, usam esse conhecimento para o mal, prejudicando sem pudor os seus semelhantes. O que o Espiritismo espera é que todos, sem exceção, possam instruir-se, cultivando os valores do espírito e aprendam a sentir os seus corações. Para encontrar o equilíbrio entre as diferentes formações culturais dos espíritas, é que as casas espíritas promovem cursos como esse de ensino sistematizado. Ali, os que têm mais recursos culturais oferecem paciência e determinação para os princípios do Espiritismo e que, dessa forma, eles sejam entendidos e praticados. Com determinação e força de vontade, o cobertor do conhecimento acaba protegendo a todos. Então, como você, na sua pergunta, você coloca como podem ser espíritas aqueles que têm pouca instrução, o Espiritismo é uma doutrina do coração e não da grande instrução. Como eu falei, a gente tem vê casos de pessoas com um mínimo de escolaridade e que, no entanto, podem apresentar e testemunhar grandes exemplos de vida, ensinar com grandes exemplos de vida. Então, o estudo a que Kardec se refere é a necessidade e a importância que nós temos de podermos utilizar a fé raciocinada, a lógica, né? O crivo da razão. São essas coisas, e que não demandam, assim, uma necessidade, uma extensão cultural muito grande. Demanda, assim, um coração iluminado para poder receber o que Jesus nos ensinou. Eu gostaria até de contar uma história verdadeira que eu vivi há muitos anos atrás. Imagine que uma vez recebi na minha casa o professor Carlos Torres Pastorino, que era um gênio, falava uma opção de idiomas, conhecia o Evangelho da maneira como ele foi dito naquele tempo, naquela época, palavra por palavra, era uma sumidade, né? E ele estava na nossa casa e nós aproveitamos para tirar uma casquinha na sabedoria, da inteligência dele. E perguntamos sobre aquela questão da parábola, da passagem da figueira que secou. Ele nos deu uma explicação belíssima, racional, lógica, maravilhosa. Eu fiquei muito feliz. Quando chegou a noitinha, nós nos dirigimos à casa espírita. Isso foi no interior do Brasil. E naquele dia a sessão ia ser dirigida por um irmão nosso muito querido, chamado Pedro. Era o Cabo Pedro. Era um cabo da banda, do quartel, que ele tinha muita dificuldade. Era aquele cabo velho, antigo, já tinha uns 60 anos, cabeça branca, né? Tinha muita dificuldade. Ele na banda tocava prato, que foi o que ele conseguiu fazer, né? Mas era uma pessoa belíssima, praticamente analfabeto, né? Daqueles antigos soldados. Ele já estava com mais de 60 anos, era cabo, onde ele conseguiu chegar. E nós fazíamos no centro espírita, as reuniões eram feitas em rodízio. E naquela noite, quem ia dirigir a reunião e apresentar o estudo do Evangelho era o Cabo Pedro, semi-alfabetizado. E ele chega, senta-se à mesa e diz: meus irmãos, né, meus irmãos, nós hoje vamos estudar a parábola da figueira que secou. Eu fiquei muito espantado. E ele então deu a explicação que lhe cabia. Quando terminou a reunião, eu, muito sem graça, peguei o braço do professor Pastorino, andando na rua, e disse: o senhor me desculpe, né? Submeter o senhor a essa reunião. Na verdade, eu devia ter aproveitado o senhor para falar. Pois o Pastorino me deu a seguinte resposta: meu filho, hoje à tarde em sua casa você ouviu a explicação do intelecto. Agora, na casa espírita, você ouviu a explicação do coração. Eu digo a você que essa é muito melhor do que a outra. Esse era Pastorino. Pastorino dizia também: existem as pessoas que têm cultura e as que têm sabedoria. As que têm cultura aprendem as coisas na sua superficialidade. As que têm sabedoria aprendem as coisas na sua interioridade. As pessoas humildes têm absoluta condição de adquirirem
conhecimento pela sua sabedoria, né? Então não é uma questão meramente ter diplomas, é uma questão de ter amor no coração. O Espiritismo fala ao nosso intelecto, mas se não houver uma resposta adequada do coração, não vai valer nada. Então as casas espíritas devem, talvez pela nossa experiência com os nossos irmãos amparados na obra social, na obra filantrópica, a gente trabalha com pessoas analfabetas, mas as questões da doutrina espírita estão lá colocadas. Isso podem ser entendidas claramente por qualquer pessoa, desde que você faça isso com amor, com carinho. Faça grupos na casa espírita, né? Receba esses nossos irmãos que mal sabem ler e escrever e coloque com todo o amor os ensinamentos da doutrina espírita, que são absolutamente compreensíveis por qualquer criatura. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Mas a nossa Railda volta com outra questão. Minha vizinha faleceu e vieram umas pessoas espíritas orar no leito dela. Isso não é encomendar o corpo como no catolicismo? Olha, encomendar o corpo, extrema unção, etc., são rituais que fazem parte da teologia católica e devem ser respeitados por serem objetos de fé, de crença, né? Agora, no Espiritismo nós não temos rituais. A oração feita no leito do espírito que desencarnou foi um ato de solidariedade cristã que pediu a Deus o atendimento para a irmã que, pelas circunstâncias, estava precisando das preces bem intencionadas. É muito comum que no leito de morte os parentes e amigos se reúnam e orem por aquele que se despede da vida material. É um ato ecumênico e não deve ser confundido. Quer dizer, na verdade, os espíritos não estavam ali encomendando o corpo, porque o corpo já havia cumprido o seu papel nessa vida. Estavam encomendando a alma, para que fosse acolhida no plano espiritual, pudesse despertar em calma, com serenidade. É completamente diferente do que aquele ritual respeitável, mas que na verdade não é da doutrina espírita, né? E ainda uma outra questão que a nossa Railda coloca. É importante sabermos quem fomos em encarnações passadas. Eu tenho muita curiosidade em conhecer esses fatos. Não é só ela, não. Muita gente tem. Olha, a questão da reencarnação no Espiritismo é algo muito importante e não deve ser levado em conta da curiosidade ou da especulação. Sabemos que fomos em vidas passadas. Sabermos, né, o que fomos em vidas passadas não deve ser uma prioridade, considerando que Deus nos oferece o esquecimento como forma de melhor nos colocarmos em face dos resgates a que somos submetidos. Supondo que temos atos abomináveis em nosso passado, conhecê-los será um fardo ainda mais pesado, além de não poder ajudar em nada. Muitas vezes a curiosidade pode levar a uma realidade muito decepcionante. Os espíritas conscientes nunca se preocupam com essas situações. Eles sabem que a melhor forma de se resolver o passado é construir um futuro melhor a partir de um presente edificante. Chico Xavier, em memorável lição, ele disse: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Isso quer dizer que o passado ele é importante, como registro das nossas ações que ficam inscritas no livro da vida, e servem como referência por tudo que passamos. Todavia, nós não podemos mudar nada. O que foi feito, está feito. Mas no presente, sempre é possível um recomeço. E se for direcionado para o bem, há de merecer um novo fim, melhor do que os outros, como resultado de uma vida feliz. Lembre-se de que o mais importante é trabalhar pelo que você será. Eu não sei bem qual é o caso da Railda, mas o meu caso eu sei. Se eu hoje não sou grande coisa, é que no passado eu fui pior. Eu não vale a pena lembrar. Porque nós estamos sempre evoluindo, né? Não vale a pena lembrar. É verdade. Mas, na verdade, acho interessante que muita gente fala assim que foi
foi rei, né? Foi ministro, foi isso, foi aquilo, né? Ninguém quer lembrar que foi faxineiro, que limpou o vaso sanitário, né? Que foi ladrão, que fez coisa errada. Nós fizemos isso tudo. Então, talvez alguns, em algumas circunstâncias, tenham exercido funções aí elevadas, mas a imensa maioria foram esses anônimos, né? Que ficaram se arrastando pela vida com suas dramas, suas dificuldades. É isso mesmo, é a nossa realidade hoje. Realmente, a percepção é essa. Estamos muito longe de ter condições de ser um espírito elevado, superior. Então, no passado, nós estávamos mais longe ainda. Então, não vale a pena lembrar. Não é isso? Vamos, então, fazer o nosso intervalo e daqui a pouco retornamos, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, um banco muito famoso, já extinto, criou no auge de sua existência um dos jingles mais marcantes da época do Natal no Brasil. De ano para ano, os produtores de marketing modificavam a forma de apresentação, sempre usando crianças como protagonistas e dando um cunho espirituoso e alegre, bem apropriado ao espírito do Natal. Quero Ver Você Não Chorar é uma preciosidade que marcou época e ainda hoje toca a nossa memória afetiva, trazendo-nos belas recordações. Seu autor, o compositor Passarinho, em harmoniosa melodia, nos diz em seus versos: quero ver você não chorar, não olhar para trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor vencer, e se a dor nascer, você resistir e sorrir. Se você pode ser assim, tão enorme assim, eu vou crer que o amor existe, que ninguém é triste, que no mundo há sempre amor. Bom Natal, um feliz Natal. Muito amor e paz para você. Para você. Meus amigos, como é gostoso imaginar coisas boas e alegres, agradáveis e divertidas. Imaginar coisas em que raramente pensamos. Em histórias que nos fazem sonhar. Sonhar com um lugar que pode existir em alguma parte do universo. Certamente existe esse lugar. Um lugar onde cada um tem o seu próprio espaço. Um planeta em que todo mundo seja amigo de todo mundo. Um continente onde as pessoas se respeitem mais. Países onde todos falem a mesma língua. Povos que usem uma linguagem que fale mais de amor e paz e em cujos dicionários não existam as palavras guerra e violência. Cidades em que não haja acidentes. Endereços em que todas as casas tenham teto. Casas onde haja pelo menos uma criança. Onde não falte comida. Que tenham as prateleiras cheias de roupas e agasalhos. Que nessas casas haja estantes repletas de livros. Livros que façam as pessoas sonharem cada vez mais. Que não haja mais doenças incuráveis. Que dos hospitais haja leitos para todos os doentes. Que não exista doentes pelo chão esperando para serem atendidos. Que haja socorro imediato para os casos de acidente e remédios para as doenças passageiras. Se essas histórias podem existir em nossa imaginação, é porque elas fazem algum sentido. Mas para conseguir chegar a mundos com tal perfeição, as pessoas precisam se tornar melhores, fazendo por merecê-los. Um dia a nossa Terra será assim. Se há gente que acredita em Papai Noel, é porque ele continua de alguma forma aparecendo na vida das pessoas. Quem sabe, se quando todos acreditarmos em um mundo melhor, esse mundo comece a aparecer ao nosso lado. Vamos todos começar a fazer isso, pelo menos uma vez por ano, para comemorar o Natal de Jesus. A propósito, apresentamos algumas sugestões de presentes para esse Natal. Para seu inimigo, o perdão. Para um oponente, a tolerância. Para um amigo, o seu coração. Para um cliente, serviço. Para tudo, caridade. Para toda criança, um exemplo bom. Para você, respeito, paz, saúde, amor
e muitas felicidades. Para o mundo, Jesus é o melhor presente. Um Feliz Natal para todos. Meus amigos, obrigado pela gentil audiência e até a próxima semana com muita paz. Assim, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, muito agradecidos pela sua atenção e desejando uma semana de muita saúde, muita alegria, felicidade e muita paz. Nossa Saruí, por favor, para as suas despedidas. Também para agradecer a audiência, o carinho, a atenção e desejar a todos muita paz nessa semana que se inicia. Então até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.